Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque está começando mais um episódio do NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e convidados super especiais e de altíssima categoria. E hoje a gente está recebendo uma convidada, mas antes da gente saber quem que é essa convidada, eu já quero te pedir mais uma vez, já se inscreveu no nosso canal? Tá seguindo as nossas redes sociais? Já ativou as notificações para receber todas as novidades? Ainda não? Então tá esperando o quê? Para compartilhar esse projeto que não é só meu, mas sim de todos vocês aí do outro lado que nos acompanha e ajuda neste projeto. E quando eu digo que os nossos convidados são especiais e de altíssima categoria, hoje nós temos o prazer de receber ela, uma amiga, uma pessoa incrível, Denise Baraldi, para a gente falar de um tema muito importante, principalmente nesse mês de outubro, que é o Outubro Rosa, em relação ao câncer de mama. Mas antes da gente entrar no tema, Denise, muito obrigado. Que satisfação receber você aqui no nosso programa. Oi, Márcio. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de participar, de um programa assim como o seu, que a cada dia está expandindo mais. E eu agradeço muito por poder trazer todas as informações necessárias. E eu vou confessar aqui, quando a gente fez o convite para ela, gente, essa mulher quase entrou em pânico. Ela disse que suava a mão, suava os pés, tudo. Mas quando eu falei para ela que é um tema muito importante, porque a Denise, a gente fala que ela tem lugar de fala, porque ela passou por várias situações e eu vejo que é um tema importante da gente abordar, porque você é um exemplo para todos, porque você venceu, e vem vencendo a cada dia. Mas como é que foi? Quando que você descobriu a questão do câncer? Quando é que foi o primeiro contato que você teve? Bom, primeiro eu quero me apresentar, Eu me chamo Denise Aparecida Baraldi Soler. E no ano de 2016, fazendo um autoexame, em casa, na verdade, eu senti alguma coisa estranha enquanto eu estava varrendo assim a calçada. E aí eu coloquei a mão, assim, achei muito estranho aquilo, Mas como a gente nunca havia vivido isso na nossa família, assim, Então eu procurei um médico no outro dia, E aí então foi quando eu tive o diagnóstico de um câncer de mama, aos 29 anos. Que assim foi uma notícia assim muito que abalou, que é uma notícia que a gente não espera, principalmente na minha idade, porque pela saúde é a partir dos 40 anos, que a gente tem aí, eles pedem para fazer a mamografia, quanto à prevenção do câncer de mama. Então, assim, foi um choque muito grande quando a gente recebeu a notícia, mas eu quis encarar da melhor forma, possível. Já de imediato fui atrás de tratamento, não me omiti, assim, de falar sobre isso, E hoje estou aqui trazendo informação para levar para outras mulheres, assim, o diagnóstico precoce, assim, porque quanto antes, a gente tem que se tocar, a gente tem que vigiar, Então é sobre isso que o Outubro Rosa fala e é sobre isso que eu vim falar aqui. E você vê assim, Dê, porque vamos falar um pouquinho antes de você descobrir, porque é uma notícia que ela assusta, Uhum. E você vê que quando você recebeu assim esse diagnóstico, assustou, dá aquele impacto assim? Sim. Dá muito, assim, porque eu tinha tido a Carol, assim, ela estava com 4 anos de idade, Então, a gente passa 1000 coisas pela cabeça, Porque a gente sabe que o câncer de mama, hoje em dia, com muitos tratamentos, que tem, mas a palavra, e a doença, ela assusta, Então, assim, foi um choque na nossa família, Foi um choque para mim, E eu pensava muito na minha filha, E as mulheres vão entender, quando a gente fala sobre isso, porque eu pensava, nossa, minha filha só tem 4 anos, Então, eu quis, assim, encarar da melhor forma mesmo possível, sabe? Essa parte, assim, mesmo que era uma notícia chocante, Eu quis encarar da melhor forma.
Então, vamos atrás do tratamento, vamos atrás de fazer o que for melhor, né? O que o médico falar que tem que ser feito. Então, foi isso que aconteceu. E algo que te ajudou bastante, assim, nesse começo foi o apoio da sua família, porque você tem uma família, assim, que é muito unida. A gente até brinca que quem conhece a família Baraldi, que vai na igreja, é um banco que tem que ser reservado para a família, né? Mas eu vejo a gente acompanhou, né, a família, os amigos. Qual foi o tamanho da importância deles nessa questão da notícia, nesse apoio? Qual que a relevância deles nisso? Não, foi fundamental, porque nesse momento, se você não tem o apoio da família, tudo fica mais difícil, né? Eu tive muitos amigos, a minha família, muita oração, né? Então foi um período assim em que tudo ficou muito, até a família, né? A gente conseguiu viver esse momento assim bem mais próximo, né? Porque quando não era um que conseguia me levar em Umuarama, era outro irmão ou era o marido. Então assim, foi um momento em que a família é fundamental, né? Desde o momento em que você recebe uma notícia dessa, sempre a família faz toda a diferença no tratamento. E aí vem também a questão psicológica, que eu falo que, além eu creio, do autoexame, acho que teria que também ser abordado um pouquinho melhor essa questão da parte psicológica, né? Porque a gente vê muitos casos, até a pessoa descobrir que ela tem a doença, ela está bem, mas parece que depois que ela descobre, parece que vai de ladeira abaixo. Como é que é isso? Você deve já ter acompanhado outros casos também, né? Porque você, né, fez o tratamento, conheceu outras pessoas. Essa parte psicológica, a pessoa está bem psicologicamente, não se assustar. Claro que é uma notícia que causa impacto, mas essa parte psicológica, qual que é a importância de você estar bem psicologicamente? Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei no hospital, né, e o meu médico, meus médicos, né, porque eu tive uma médica e um médico, o Dr. Rodrigo e a doutora Isabela. E eu lembro que o Dr. Rodrigo falou para mim assim, Denise, 50% é o que nós vamos fazer aqui no hospital. É o medicamento e tudo. 50% é você e como você vai encarar a doença, né, e como você vai encarar psicologicamente mesmo, ele quis dizer, né. Então, nesse momento, eu acho que a pessoa precisa de um acompanhamento, né, psicológico. E ela precisa de estar muito firme nessa questão da fé. Ajuda, assim, é fundamental, sabe? A gente acreditar, né, que Deus está ali naquele momento e que Ele está cuidando, né, de tudo, mesmo que é um momento difícil, né? Então, assim, a parte psicológica e até depois, né, que a gente acaba o tratamento, porque você convive sempre com aquele medo, né? Porque a partir do momento que você recebe um diagnóstico, você para sempre vai viver com aquele medo. Então, você lidar com isso, né? Porque você já tem os problemas da vida. E aí é mais né? Que você... Então, você sempre tem que ter um acompanhamento. Essa parte psicológica eu sempre cuidei muito, né, da minha parte psicológica na época do tratamento e depois também que eu acabei o tratamento, né? Porque a mulher vai cair o cabelo, né? O cabelo é uma parte muito importante, né? Assim, para a mulher, da beleza, né? Caiu todos, assim, os cílios, sobrancelha. Então, assim, é uma parte que você olha no espelho, você precisa aprender a lidar com aquilo ali. E, às vezes, naquele momento de fragilidade do tratamento, que você, né, o seu corpo já está debilitado devido ao tratamento, você precisa ter alguém, né, para te ajudar naquela parte emocional, de você pensar, vai passar, né? É um período, tudo vai passar. E passou, né? Graças a Deus. É que nem você falou, essa parte... do psicológico, aí vem a parte estética, né, principalmente na mulher, e creio também que aí é a mesma dificuldade que os homens têm também em relação ao câncer da próstata, que é a questão do preconceito, e aí vão deixando, né, às vezes, não vou atrás, eu vou deixando passar, e você falou algo que te ajudou muito, eu acho, que é a questão do tratamento precoce, você ter descobrido antes, né, essa questão do toque, de já procurar no outro dia. Você vê que fez a diferença essa questão do diagnóstico precoce? Sim, fez toda a diferença. Porque eu não hesitei em nenhum momento de buscar um médico, né? E às vezes, né, a mulher, ela tem um pouco de receio, né, de fazer a mamografia. E, gente, a mamografia, ela não dói. Ela não dói. E ela é
um exame muito preventivo, né? Na minha idade, como eu tinha 29 anos, o meu médico disse para mim que a melhor coisa para se fazer, assim, numa mama um pouco mais densa, que então quer dizer, assim, num período mais nova, a ultrassom, ele fez toda a diferença, assim, né? Então, assim, foi no ultrassom que eu consegui ver exato como estava a minha mama, né? Na época que eu descobri. Mas a mamografia, ele é um exame que a gente tem que ser feito. E no meu caso, como eu tive com 29 anos, a minha filha, ela precisa fazer 10 anos antes da idade, né, que eu tive. Então, a partir de 19 anos, ela precisa de começar a fazer essa prevenção, né? Então, para mim, fez toda a diferença de ter procurado um médico no dia que eu senti algo estranho, né? E as mulheres não podem hesitar mesmo de procurar um médico quando vê alguma coisa de diferente. Porque, gente, o tratamento precoce, ele é muito importante. Muito mesmo, né? Porque tudo que você procura, que você acha antes, é bem melhor, né? Consegue prevenir, consegue dar o tratamento, sim, é melhor. E a gente tem casos aqui até de outras pessoas também que passou pela mesma situação. Criar a Kátia, né? A Kátia Face, outras mulheres, e todas elas foram a mesma coisa, né? A questão do tratamento já no início, precoce, né? A parte psicológica, sim, esse apoio da família. E aí você descobriu, aí começa o tratamento. Como é que foi isso? Né? Qual foi o período de tratamento que você ficou nessa? Então, o meu foi muito rápido, assim, como eu fui procurar um médico com muita rapidez, né? Então, assim, dentro de mais ou menos 20 e poucos dias, eu já tinha feito a minha cirurgia para fazer a retirada. E aí, logo em seguida, isso foi em Cascavel, né? Porque na época a gente não tinha um hospital aqui em Umuarama, né? Ele estava sendo construído, estava na fase de acabamento. Então, eu fiz a retirada, né? Assim, a quadrantectomia, que é só um quadrante da mama, né? Eles fazem ali uma retirada de segurança, né? E aí, logo em seguida, 30 dias depois, eu já iria começar o tratamento. Só que aí, graças a Deus, o nosso hospital de Umuarama foi inaugurado, né? Foi mais ou menos aí perto de março que ele foi inaugurado. E no finalzinho de março eu comecei a fazer o tratamento e eu já fui transferida para Umuarama. O meu tratamento durou 10 meses. Eu fiz 12 quimioterapias e 40 sessões de radioterapia, né? E é isso, assim, sabe? E graças a Deus tudo passou, né? Mas o tratamento precoce, a prevenção ali, o momento exato de você procurar com muita rapidez fez toda a diferença. De não ter espalhado, né? De não ter ido para outro órgão. Então, assim, é sobre isso, né? Que a gente fala sobre a prevenção e sobre o tratamento precoce. E aí, depois que você fez todo o tratamento, e aí, durante o tratamento tem algumas restrições, cuidados que você tem que ter a mais? Como é que é esse período? É mais sobre a questão da alimentação mesmo, né? Porque a gente fica bastante, né? Debilitada por causa da quimioterapia, né? Ela faz assim, não vou falar um estrago, né? No nosso corpo. Então a gente tem que cuidar da parte alimentar, porque é o que vai fazer com que você não passe tão mal, né? Então, assim, eu fiz muito... comia muita comida saudável, né? Até o limite que eu conseguia, né? Assim, porque às vezes a gente passava mal, né? E tudo. Para que a minha imunidade não abaixasse também, né? Porque dependendo da imunidade como estava, você também não conseguia fazer quimioterapia, né? Então tem que cuidar muito da parte da imunidade para você conseguir fazer o seu tratamento completo. E aí, tipo, depois que você terminou o tratamento, tudo passou, aí começa a tudo se restaurar, se normalizar, né? E como é que foi isso? Como é que foi esse sentimento, né? De falar, não, estou vencendo, estou conseguindo. Qual que foi o sentimento que você teve ali? A primeira coisa foi ver o cabelo crescer, né? A hora que o cabelo começa a apontar assim, né? Que você já começa a deixar de usar o lenço, né? Então, assim, aquela parte você já começa a ver, nossa, tá acabando, né? Tá vencendo, né? Tudo isso. E eu levei, assim, Márcio, nesse período, eu levei a minha vida quase que normalmente. Eu não quis, assim, me isolar, né? Nesse período, então, assim... Todo mundo sabe que eu canto na igreja, então, assim, foi um período que eu não quis me afastar das coisas da igreja.
Do trabalho eu tive que me afastar, né? Por conta de porque eu trabalho com pessoas, né? Então, da assim... imunidade, né? Isso, a questão da imunidade. Então, eu tive que me afastar do trabalho. Mas eu não quis me afastar das pessoas, da comunidade, sabe? Dos meus amigos. Então, eu acho que quando eu fui voltando, né? Não teve aquele impacto tão grande, porque ao longo do tratamento eu já estava fazendo esse contato com as pessoas, né? Mas você poder voltar ao seu trabalho normalmente, você poder voltar à sua vida, né? De você não precisar mais saber que você vai passar mal, né? Então, assim, é muito bom, né? Você voltar à sua vida normal, né? Porque naquele período a gente não consegue ter uma vida normal. E aí, depois... Você terminou o tratamento quando? Foi em final de novembro de 2016. 2016. Uhum. Aí, de lá pra cá, aí foi tudo normalizando. Chegou algum momento que você teve que fazer novamente? Como é que é depois o pós, né? Uhum. Porque tem que fazer um acompanhamento sempre. Qual que é o período que você teve que estar sempre acompanhando? Eu volto ainda a cada 3 meses, né? Porque eu tomo uma medicação diária, né? Que eu vou tomar durante 10 anos, né? Então, eu volto a cada 3 meses e a cada 6 meses eu ainda faço todos os exames de rotina, né? Mas agora faz mais ou menos assim uns 2 meses, mais ou menos assim, né? Eu tive de novo não é um caroço, né? Que a gente tem o costume de falar caroço. Um nódulo, né? Na verdade. Caroço no português, cara. No normal que as pessoas falam, né? Então, assim, eu já fui fazer, né, ultrassom e fiz também uma... Ai, agora me fugiu o nome, gente. Mas já teve que procurar tudo novo. Fui fazer uma biópsia. Isso, de novo, né? Assim, do conteúdo, né? Fiz uma cirurgia recentemente, né, para fazer essa retirada e para fazer essa análise, né? Porque ao longo do tempo da nossa vida a gente tem que se cuidar. Cada minuto que você vê alguma coisa de diferente no corpo, a gente sempre tem que se cuidar, né? Então eu fui e graças a Deus o resultado do exame veio negativo, né? Para isso, então foi assim um alívio. E aí passou um filme novamente na cabeça. E aí passa um filme na cabeça, né? Assim, psicologicamente eu fiquei um pouco mais abalada do que a primeira vez, assim, né? De estar ali lidando de pertinho ali, né? Com uma biópsia, né? Então, assim, eu fiquei um pouco mais abalada porque passa mesmo um filme, né? Na cabeça da gente, assim, de você já ter vivido tudo aquilo, né? Mas graças a Deus, a hora que chegou o resultado... Foi um alívio, uma alegria, um misto de alegria com alívio. Foi sim, foi mesmo, assim. Então é isso, né? O outubro tá aí pra gente lembrar as mulheres, né? E não só as mulheres, porque os homens é bem menor o índice, né, de câncer no homem, mas também existe, né? Então, assim, também é uma coisa que você tem que alertar os homens que eles também têm que se tocar, né? E se achar alguma coisa de diferente, tem que procurar um médico. E as mulheres, principalmente, né, gente? Fazer o exame, né, aí anual, né? E se perceber alguma coisa de diferente, né? Fazer o autoexame no banheiro mesmo, na hora que você tá tomando banho, né? Se tocar, né? A gente tem que se tocar, porque tudo que você acha antes, realmente tem mais cura. É isso aí. Nós estamos recebendo aqui a Denise Baraldi, falando sobre esse tema muito importante, né, em relação ao Outubro Rosa, e que é o câncer de mama. Então é importante esse trabalho de prevenção. Eu creio que vai ajudar, né, principalmente que a Denise falou, a parte psicológica, a gente também tem que sempre estar trabalhando isso. Claro que as dificuldades vêm, às vezes vêm alguns imprevistos na vida, eu creio que é para a gente crescer cada vez mais, né, Denise? E a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com o NPA 360. Ei você, está pensando em renovar as cores da sua casa? E se eu te disser que foi pensando em você, que a Padroeira Casa Construção e Tintas lançou uma promoção exclusiva de tintas para este mês de outubro? Além das marcas, temos também uma variedade de cores, para que assim você possa renovar o seu ambiente com mais economia, sem abrir mão da qualidade. Quer saber mais sobre essa promoção? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou venha até a nossa loja. A Padroeira Casa Construção e Tintas. Aqui é assim. Precisou, tá na mão.
Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Denise Baraldi para falar de um tema muito importante, principalmente nesse mês de outubro, que é o Outubro Rosa. Denise, a gente já falou um pouco, né, do teu passado, de como você teve o diagnóstico, do teu tratamento, mas assim, algumas experiências que você teve lá, principalmente com algumas pessoas, quando você chegou, né, lá no hospital, você falou que fez o seu tratamento em Cascavel. Tenho certeza que você conhece. O tratamento eu fiz em Umuarama. O tratamento em Umuarama. Isso, o exame foi... Foi a cirurgia que eu em Cascavel, fiz. Isso, né? porque Isso. na época ainda não estava inaugurado aqui o Você hospital. deve ter conhecido várias histórias de pessoas ali, né? E como é que foi chegar lá, se deparar com essas pessoas? Como é que foi essa experiência também? Conhecer outras histórias de vida, né? Quando eu iniciei meu tratamento, né? A gente estava falando sobre a questão de família, né? No bloco anterior. Então, quando eu ouvi as histórias das mulheres, sabe? Porque como a gente ficava bastante tempo até acabar a quimioterapia, né? Era em torno aí de umas 3, 4 horas. Então, ali a gente compartilhava muitas coisas, conversava. Geralmente eram as mesmas, né? Que voltavam no mesmo dia e tudo. Então, eu ouvia muitas histórias. E muitas vezes, Márcio, eu pensei assim, nossa, eu não tenho problema nenhum, né? Porque assim, a gente ouve... Eu ouvi muitas histórias de maridos que abandonaram quando ficaram sabendo, né? Assim, que a mulher estava enfrentando essa doença. Mulheres que às vezes passavam mal e mesmo assim tinha que fazer as coisas em casa, serviço, sabe? Então, às vezes eu pensava assim, nossa, eu não tenho nada. Né? Porque comigo foi totalmente diferente, né? A minha família me acolheu e me deixava o mais confortável possível para passar, né? Naquele período. E eu conheci muitas histórias, eu pude participar também de alguns eventos, assim, né? Que eu pude compartilhar sobre a minha história, sobre o que aconteceu. E isso também foi muito bom, assim, sabe? Conforme foi passando o tempo, 1 ano depois, 2 anos depois. Então, cada vez mais eu tinha mais segurança de falar sobre aquilo, né? Que passou. E aí você vai mudando, você vai escutando também, assim, conforme você vai compartilhando sobre a tua vida, as suas lutas, você vê muitas mulheres, né? Assim, nossa, eu escutei aquele dia você falar isso, né? E foi tão importante. Ou quando eu vejo você falar sobre a sua história, eu tenho mais força para passar para o tratamento, sabe? Então, assim, foram... eu não sei, que nem hoje, né? Assim, eu fico muito agradecida quando eu posso vim falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que às vezes vão pensar assim, mas ela já passou por isso e tudo, por que, né, participar do Outubro Rosa? E eu venho aqui, assim, falar como uma prevenção mesmo, sabe? Porque quando eu passei pelo tratamento, eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, nem assim de ver reportagem, de ver... Era uma coisa tão longe, longe, porque também não tinha passado na família. A gente ouvia falar da cidade, algumas pessoas, né, que nem a Kátia, né, você citou ela, eu lembro desse período dela e tudo, e depois ela me tornou minha cliente, né, lá no salão, e depois a gente pôde compartilhar, sabe, assim, de passar aquela experiência e de falar, você tem força, hein, vamos enfrentar a vida, vamos... Então, assim, essas coisas acho que vai fortalecendo a gente ao longo, né, do tempo. Cada vez que vai passando mais tempo, e você pode falar sobre aquilo para ajudar pessoas e automaticamente você é ajudada. A gente que está na igreja, a gente serve em alguns retiros, acampamentos, sempre estando juntos, a gente ouve alguns testemunhos, né? Sim. Isso que você falou é interessante porque
é uma coisa que fortalece mesmo, né? Isso que você falou é interessante. Às vezes a gente acha que está com tanto problema, a gente acha que para a gente está tão difícil. Eu usei isso muito na minha vida, eu tenho usado bastante. Às vezes, em momentos de dificuldades, eu olho um pouco para trás e falo, poxa, eu tenho isso, eu consigo. E aquele que não tem mais expectativa nenhuma, né? Que, no teu caso, creio que você se deparou com algumas situações de pessoas que já não tinham chance nenhuma mais, já estavam ali praticamente só esperando, contando os dias, né? E é gratificante isso, falar, né? A gente sempre fala que o testemunho, ele também converte, ele dá força, ele dá ajuda. Ele edifica, você teve né? essa oportunidade de começar a falar. Você já falou sobre isso, que é gratificante de estar falando. E como que você vê daqui para frente, né? Você vê que no período quando você descobriu, né, que você teve o primeiro diagnóstico, que de hoje mudou-se a questão da medicina, do tratamento, já evoluiu, você vê uma evolução e até uma abertura maior nesse tema. Você vê essa evolução? A medicina, a cada dia, né, ela evolui mais. Eu já vejo a diferença no tratamento, né, de quando eu fiz, em 2016 e agora. Mas eu vejo que hoje em dia os médicos, eles propõem muito para a gente, assim, cuidar muito da parte de alimentação, sabe? Porque eu vejo que a parte do alimento que a gente consome está fazendo com que isso surja mais. Outra questão que a gente vê também, e é algo que está muito em alta, é a parte psicológica. Sim. A gente está além, né? Vamos sair um pouco dessa esfera do câncer, mas a gente está vendo uma geração com muitos problemas psicológicos, abalado, né? Qualquer coisinha já abala. Você mesmo convive com muitas crianças, né, no teu trabalho. Você tem acompanhado isso. Então, existem duas questões. Essa parte da alimentação e a parte psicológica. Sim. A gente já falou isso no primeiro bloco, que foi algo que te ajudou muito, né? Principalmente essa sua questão psicológica. No teu caso, você vê que a parte de você estar inserido na igreja, ter a família, isso é uma estrutura, é uma base que te fortaleceu mais psicologicamente? Sim, e sem dúvida, sem dúvida. E também, Márcio, quando você fala sobre a questão psicológica, né, se você for ver os profissionais, né, dessa parte, eles falam que a parte psicológica ela pode desenvolver um câncer também. Eu ouvi dizer assim de um profissional que ele fala, né, quando o nosso psicológico não está bem, ele começa a afetar o nosso órgão mais sensível, né? Então é muito sim. disso. Né? Se a gente for ver, por exemplo, no meu caso, é uma grande chance de ter sido alguma parte emocional, porque a gente não tem caso na família, né? Agora, recentemente, que nós perdemos um tio, né? Assim, que teve também câncer de intestino, mas foram 6 anos depois que eu tive. Então, assim, antes, nós nunca tivemos isso na família. Então, assim, as pessoas, elas relacionam muito a questão genética, né? O câncer, mas o ambiente onde a gente vive, a forma psicológica, tudo isso ajuda. A alimentação, né, que a gente estava falando aqui, a alimentação, hoje em dia a gente tem muita coisa industrializada, né, então a gente usa muita coisa geneticamente, né, e isso no nosso corpo faz toda a diferença, né, porque aí os genes muda tudo, né, porque você consome alguma coisa geneticamente transformada, então aquilo no teu corpo vai também fazer Vai trazer os malefícios, isso, né? Exatamente. E é aquilo que a gente fala, a gente está vivendo períodos aí, né, de muitas doenças, né, principalmente psicológicas, e principalmente eu vejo que no público mais jovem. Sim. E a gente vê isso até começando muito jovem, cedo, né? Muito criança, né? Muito criança. E isso preocupa. Sim. Né? Porque chegar num ponto desse, né, de ter um diagnóstico e a forma... Claro que hoje eu vejo que com a questão da informação, por isso que é importante você estar aqui. Sim. Essa questão da gente ter as informações, mostrar que é possível vencer. Sim. É possível você conseguir lutar e fazer os tratamentos certinhos, seguir tudo à risca, você consegue vencer. Então, tira um pouquinho do pavor. Porque a gente vai pegar um pouco a época da pandemia. Eu acho que o pós-pandemia... Foi. E para você, como é que foi quando veio a pandemia aí? Querendo ou não... Tem a questão da imunidade, e aí
foi um período também que foi difícil, né? Para sempre, a minha imunidade, ela é abalada, né? Assim, naquele período ali do tratamento, o pós, né? O pós-tratamento. Então, assim, é uma coisa que anualmente eu tenho que cuidar da minha imunidade, porque sempre a minha imunidade está baixa, ela tá, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho que cuidar muito, né? Então, o pós-pandemia, eu acho que aquele medo, porque a gente não pôde fazer o tratamento certo lá, né? Porque eu vou de 3 em 3 meses, igual eu tinha falado, né, anteriormente. Então, assim, você não conseguia ir ao médico por conta, né? Então, às vezes, psicologicamente, a gente ficava abalado, né? Porque você pensava, eu não consegui conversar com o meu médico esse mês, para ele perguntar para mim se tá tudo bem, né? Ou às vezes, porque conforme você tem o diálogo com o seu médico, se você for falar para ele, doutor, esse mês aconteceu assim, eu me senti dessa forma, né? Psicologicamente, vamos supor que a gente está falando sobre isso. Então aí ele vai cuidar de você daquela forma, mesmo que você foi um paciente oncológico, ele vai cuidar de você psicologicamente. Né? Ele vai cuidar de você sobre isso. Só que o pós-pandemia, eu acho que foi uma coisa mundial, sabe? Assim, foi... E a gente está colhendo frutos ainda, né, Márcio? A gente ainda está colhendo frutos. E assim, você falou algo aí que eu acho interessante também, que é o profissional. Que eu creio que esse papel importante dele com você, os outros pacientes. E essa questão da abordagem do profissional. Hoje em dia a gente tem também essa questão da preocupação deles. Alguns, né, a gente vê muitas situações de falar muitas vezes ríspido, vai falando. Sim. Mas no teu caso, essa questão dos profissionais que te acompanharam, qual foi também a importância? Que cuidaram de mim. Qual foi a importância deles? Não, foi assim... Lá no início, quando eu comecei o tratamento, era muito novo tudo lá no hospital, né? Porque tinha acabado de inaugurar. Então, todos os profissionais... ainda estavam se adaptando, né? Mas eu tive, assim, profissionais que até hoje eu tenho contato com eles. Que quando eu chego lá no hospital hoje para mim fazer o retorno, né? E todo mundo, oi, Denise, oi, Denise, oi, Denise. Já tá conhecida. Então, assim, porque realmente o profissional principalmente o profissional da saúde, né, Márcio? Porque ele já está lidando ali, né, principalmente no hospital que trata o câncer, ali a pessoa já está abalada, né? Então, você imagina, você tá lá com um profissional que ele acordou de mal com a vida, e aí ele for descontar em você que você já está passando por um processo doloroso, né? E aí, então, assim, eu não tive isso no meu tratamento. Não tive mesmo, Márcio. A começar pelos meus médicos, que eram pessoas muito humanas, sabe? Que toda vez que você chegava lá com medo, com insegurança, com a dor, né? Eles acolhiam aquilo que você estava sentindo, sabe? Não ficava falando assim, isso aí vai passar, não sei o quê, né? Porque tem algumas pessoas ou que fazem indiferença com a sua dor, né? E aí depois, então, os enfermeiros que cuidavam, que faziam a aplicação da quimioterapia também. Então, ali, a gente batia um papo, porque ficava bastante tempo, né? E aí compartilhava muitas coisas da vida e eu criei um vínculo com as pessoas profissionais que cuidaram de mim. Né? Então, aqui eu já deixo também, assim, um pedido, sabe, para as pessoas que fazem parte da saúde, assim, porque ali naquele lugar você tem que fazer com muito mais amor, porque você já está lidando, né, com uma pessoa, com a dor da outra pessoa, né? Então, assim, você tem que se colocar no lugar da pessoa. E se fosse eu no lugar dela, como eu queria ser tratado, né? Porque aí, se você se colocar no lugar dela, você vai pensar, eu podia tratar ela assim. Ou mesmo que eu estou passando por isso, aqui nesse lugar, né, eu tenho que tratar ela com mais amor. Né? Por isso que eu quis tocar nesse tema, porque também tem a questão da valorização do profissional. Sim. Porque a nossa tendência, né, Denise, a gente fala até isso na parte de comunicação, quando eu trabalho com marketing, a notícia, quando ela é ruim, ela se espalha muito rápido. Aquilo que é bom, as pessoas tendem a não falar. Isso é algo que as pessoas acham que é natural, deveria ser um pouco ao contrário, né? E por isso que eu quis trazer isso, essa valorização dos profissionais. Temos sim bons profissionais, né? Principalmente na UPCAM,
tanto aqui de Muitos. Moarama, lá de Cascavel. Então, essa é a importância de valorizar. E aí também o paciente tem que colaborar também, né? Porque às vezes a gente espera do profissional que ele seja o pai, o psicólogo. Não vai ser, ele está sendo o mais profissional possível. Isso. Então, às vezes ele vai falar alguma coisa que você tem que fazer, mas creio que tem que também ter essa troca, né? Com certeza. Tanto do profissional com respeito com o paciente e o paciente com o profissional também, né, Dê? Você vê importante isso. Porque ali se ele fizer a parte profissional, e você como paciente, existe um limite, né? Entre os dois. Então, eu acho que quando cada um respeita o limite do outro, ele vai fazer o profissional e eu vou estar ali como paciente, cada um fazendo o seu melhor, né? Quando eu fiz o último dia de quimioterapia, eu quis fazer uma surpresa, assim, sabe, para os profissionais que cuidaram de mim. Então, naquela noite eu não dormi. E eu escrevi uma carta, eu fiquei até emocionada. Porque até esses tempos atrás, até uns 3 anos atrás, mais ou menos, a minha carta estava pendurada lá onde que a gente entrava para fazer quimioterapia, que ficava ali o postinho dos enfermeiros. A minha carta estava colada lá, sabe? Porque eu escrevi uma carta para os meus médicos, né? Eu escrevi uma carta para todos os enfermeiros e li para eles. Eu li para eles no último dia, eu levei um pão de mel para eles, assim, em forma de agradecimento mesmo, né? Porque, assim, eu fui muito acolhida, todo mundo olhava assim, eu era jovem, né? Então, assim, todo mundo... acho que pensava, né, que poderia estar ali no meu lugar, né? Então, assim, foi muito recíproco, sabe? Essa troca com os meus médicos e com as pessoas que cuidaram de mim. Até as atendentes lá da frente, até hoje eu tenho contato com todas elas, assim, sabe? Tenho elas nas redes sociais. Então, assim, foi muito importante, né, eu ter passado isso para as enfermeiras, né, que cuidaram, assim, de agradecimento, muito obrigada por vocês terem cuidado de mim, e elas também comigo, né, porque aí, além ali de paciente, nós ficamos amigas fora daquilo ali, né. Isso é importante, eu vejo muito bacana, Denise, porque querendo não dar uma validação para eles também, né? Sim. E eles falam, poxa, valeu a pena, né? Ter ajudado, valeu a pena ter feito o meu trabalho da melhor forma, porque a gente sabe disso, a gente sabe como é que é o ser humano, a gente sabe como é as pessoas, muitos, que nem eu disse, gostam muito de criticar e, cara, faz um elogio, né, para essas pessoas, porque estão ali no front, não é fácil. Eles estão abdicando de muitas coisas também, família. A gente tem que até agradecer a todos os profissionais de saúde, principalmente na época da pandemia. Sim. Foram muito importantes. Foram guerreiros. Né? Foram guerreiros. Foram. E a gente precisa saber valorizar também. Né? Às vezes a gente quer criticar, porque a gente quer tudo no nosso tempo, tudo na nossa hora, mas está na hora da gente aprender também a valorizar, porque são pessoas que estão lidando com vidas. E eu tenho certeza que quando eles perdem algumas batalhas, Sim. dói muito para eles como profissional, né? E isso que você fez foi muito bacana e creio que para eles tiveram um papel muito importante. E nesse período todo, Denise, o que você mais aprendeu nessa trajetória, né? Que a gente fala na tempestade que a gente consegue crescer ainda mais. Mas nesse período, o que mais você aprendeu assim para a tua vida? Olha, Márcio, o que eu mais aprendi foi valorizar a vida. Valorizar mesmo, cada segundo que a gente passa, porque a nossa vida é um sopro, né? E naquele momento, eu poderia ter partido, entendi? Aí eu penso hoje assim, e se eu tivesse ido, o que eu tinha aproveitado da minha vida? Porque a gente está vivendo uma loucura hoje no nosso mundo, né? E se a gente for parar para pensar, a gente não vive bem, né? E as coisas vão passando, né? E aí, quando você se depara com uma doença, né, na sua vida, na vida da família, nos amigos, tudo, quando você se depara com uma doença, você pensa, o que eu estou fazendo? O que eu vou deixar? Né? Será que o que eu vivi até agora foi aquilo que Deus planejou para mim? E naquele momento que eu descobri que eu estava doente, para mim foi um momento de repensar em muitas coisas. Então, assim, hoje em dia eu valorizo muito a vida, muito mesmo. Os momentos, assim, feliz,
sabe? De estar em companhias boas, de você não perder nenhum momento, sabe? Com coisa boba, ou talvez assim, com você fazer de um probleminha desse tamanhozinho, assim, fazer um desse tamanhozão. Então, eu aprendi muito sobre isso. Isso é importante. E hoje a gente está recebendo aqui a Denise Baraldi, falando desse tema muito importante, uma história de vida maravilhosa. A gente tem uma amizade, fico feliz demais. A cada vitória a gente sempre está festejando e a gente fica feliz por ela, porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa que merece, é uma pessoa que batalha, né, diariamente. Né? Ela é filha do prefeito aqui da cidade, mas ela nunca colocou isso como um status, não. E, pelo contrário, muitas pessoas usam isso, né, como um status de lugar. Eu sou filha, ela nunca fez isso, ela sempre teve o lugar dela, principalmente na caminhada da igreja. A gente tem feito muitas missões junto e é bacana. Cada dia a gente vê essas histórias. Eu creio que vai ajudar a você que está aí assistindo, se tem algum familiar, algum amigo que está passando pela mesma situação. Então, manda esse conteúdo, manda esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque é possível vencer. E a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto com a Denise Baraldi, a gente falando um pouquinho agora sobre o futuro, tá bom? Então, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Ei, você! Está pensando em renovar as cores da sua casa? E se eu te disser que foi pensando em você que a padroeira Casa Construção em Tintas lançou uma promoção exclusiva de tintas para este mês de outubro? Além das marcas, temos também uma variedade de cores, para que assim você possa renovar o seu ambiente com mais economia, sem abrir mão da qualidade. Quer saber mais sobre essa promoção? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou venha até a nossa loja. A padroeira Casa Construção e Tintas. Aqui é assim. Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Denise Baraldi. A gente estava falando, né, em relação ao Outubro Rosa, a questão do câncer de mama. A gente já falou sobre o passado, a gente falou de algumas experiências, né, que ela teve. E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho no futuro, né, em relação ao teu trabalho, algumas coisas que você gosta de fazer, né? Agora vamos na parte mais pessoal ainda. Mas passou tudo isso. E agora essa questão sua profissionalmente, o que a Denise gosta de fazer, né? O que a Denise tem para o futuro também? Bom, eu sou manicure, né? Já fazem 23 anos que eu faço unha. Eu sou formada em estética e cosmetologia, mas eu não atuo na área, né? E gente, eu tenho muita coisa que eu gosto de fazer, Márcio. Ai, meu pai, às vezes eu fico pensando assim, oh, meu Deus, tanta coisa. Tinha que ser umas 3, 4, Denise. Tinha que ser umas 46 horas, assim, o dia, mais ou menos, porque desde o ano passado, né, eu sou professora, eu me tornei professora de música, né, de canto, né, ali com as crianças no Espaço Criança. Então, ali eu cuido de um coral, né, de infantil das crianças. E aí eu faço unha, né, assim, que também é uma paixão que eu tenho, né. Eu vejo assim que quando eu termino o meu trabalho, né, em todos os sentidos, assim, todos os trabalhos que eu realizo, eu fico grata por quando eu vejo, sabe? Assim, porque eu olho e falo assim, nossa, foi eu que fiz. Não, gente, eu não tô querendo me gabar, mas assim, quando eu olho a unha que eu acabei de fazer, assim, eu falo, nossa, que linda, né? E assim, a gente também vê o retorno das clientes, né? Então, assim, na época que eu fiz o tratamento, eu me descobri também outra
em outro trabalho, porque como naquele período eu não pude trabalhar, eu gosto muito de fazer a parte artesanal, assim, sabe? Eu gosto muito de coisa manual, de fazer coisas assim. E naquela época, como eu iria ficar em casa, então eu me descobri também fazendo laço de cabelo, né? E eu já dei 2 cursos, né? Assim, pelo município, aqui em São Jorge. Então, assim, já obtive muitos frutos de uma coisa que eu descobri no período do tratamento, né? E eu já pude ver frutos disso daí, né? E eu também faço a restauração, assim, de imagens, gosto de trabalhar com gessos, né? Pinturas. Eu faço tanta coisa. Meio e uma utilidades dessa mulher. Gente, eu amo, sabe? Eu gosto mesmo, assim. E eu vejo, assim, um futuro muito promissor, assim, sabe? Eu me vejo... eu me descobri de professora, de verdade mesmo, assim, sabe? De poder ensinar... Porque eu acho que o professor ele vai muito além do que de você passar o conteúdo. Vai de você ver frutificar aquilo, sabe? Porque de nada adianta você lançar a semente e se você não vê frutos, né? Então, assim, quando eu vejo as crianças ali no Espaço Criança, eu olho e falo assim, nossa, essa criança tem futuro, ela canta, ela é afinada. E aí eu fico, você tem talento, né? E lá no curso de laço, quando eu dei, e aí eu falava assim, nossa, que bom você ver frutificar aquilo, né, que você está ensinando. Então, assim, eu me descobri como professora, assim, né, quando a gente começou a ver os frutos, e eu penso, nossa, é uma coisa legal. Então, para um futuro promissor aí, eu me vejo bastante fazendo isso. É aquela questão, né? Você passar aquilo que você aprendeu ao longo da vida, ver outras pessoas podendo aprender. A gente até fala, né, nessa questão da música. Nós estamos ficando velhinhos já tá na hora de ver outra galera. Sim, uma leva aí nova, gente. Né, gente? Eu vou ser bem sincero com vocês. Vou contar um segredo Não aqui. Conta, Márcio. Não conta. Ó, nós íamos trazer aqui a pasta da Denise de música. Nossa. Porém, gente, não coube na sala. Né? Quando você vê a Denise chegando... Olha, gente, nós vamos ensaiar hoje. Aí falou, não, tá, a Denise vai vir. Gente, nem o Google tem tanta música. E você falou de música, brincadeiras à parte, mas de música. Qual que é o... Eu acho que a música ela vai muito além só do cantar, né? Sim. Eu creio que você tem o mesmo sentimento que eu tenho. Mas para você, o que é o significado de música para você, assim, o papel da música na sua vida? A música, eu tenho uma frase escrita lá na minha sala que música é vida. Né? E a música me ajudou muito no período que eu estava fazendo tratamento, e a música me ajuda diário. Você também é musical, né? A gente que tem o dom da música, né? Ela transforma as pessoas, assim, sabe? Porque você pode perceber, um dia, eu não sei se o Marcinho, gente, ajuda a Fran em casa, tá? Mas eu vou falar assim bastante. Por mim, assim. Mas aí um dia que você chega em casa, que você tem a louça, que você tem a casa, que você vai varrer a calçada. E aí, se você ligar uma música, o que acontece? Você fica muito mais animado, né? Você coloca uma música lá, você começa a cantar. Então, a música, ela transforma. A música, ela é oração, ela é intimidade, né? Então, no momento de tristeza, você coloca uma música. No momento que você quer rezar, você coloca uma música para ser a tua oração, né? Então, a música ela é muito íntima, ela mexe na intimidade, sabe? E a música, para mim, é vida. E creio que para quem vive disso... Sim. A gente até, eu já falei diversas vezes aqui durante o programa, em relação a essa questão das missões que a gente tem junto, e a gente vê o papel da música, quanto que ela é importante, né? A pessoa, às vezes, está ali fechada, aí dependendo da música que canta, a pessoa se abre. Algumas pessoas até perguntam, né? Falam assim, poxa, Márcio, mas em algumas coisas você poderia estar em outro lugar, né? Você não tem vontade de servir em outro lugar, assim, em relação a acampamento, outros... Eu sempre falo, para mim é diferente, e eu creio que para você também é. A música não é só ali na hora, né? Para mim é uma coisa da vida, e isso que você falou é verdade. A gente, quando quer rezar, a gente coloca uma música. A gente, quando está triste, a gente coloca uma música. Está feliz, põe uma música. Quando está reunida, a família coloca uma música. Uhum. Então, ela tem, sim, esse poder. E trazendo isso hoje para você passar para as crianças, como é que é esse sentimento? Que você já falou, você se descobriu como professora. Mas ali, no dia a dia, como é que é isso, você passar isso para as crianças? Eu gosto muito da parte de levar para as crianças a música
quando ela tem conteúdo, né? Isso assim, é uma não é coisa que eu tô querendo, não é que eu tô querendo dizer, gente, que eu sou assim, então eu vou mais dizer por ela. antiga, né? Mas assim, Eu vou dizer por ela, então. As músicas têm conteúdo mais antigo, porque as de hoje, gente, pelo amor de Deus, nem letra sério. tá tendo. É verdade. Vamos ser bem sinceros. A música que foi o ano passado sucesso, gente, as crianças, elas nem sabem. Mas eu sempre, quando eu vou escolher uma música para levar para as crianças, eu sempre escolho músicas assim que tenham conteúdo. E eu sempre estudo com elas antes a letra, né? Para mostrar para elas que a música ela vai muito além do tuxe, 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 né? É isso que a gente estava falando, né? Ela leva a gente à oração, ela leva a gente a pensar coisas que a gente pode valorizar. E a música leva também à perdição. E ela leva à perdição. E hoje a gente tem visto essa questão, Sim. principalmente nas nossas crianças, nas meninas principalmente, a sexualização. Sim. Usa a música muito para isso. Então, ó, pra você ver o tamanho da importância que ela tem de influência na nossa vida. E isso é uma luta que eu tenho, entende? Porque assim, quando eu quero mostrar para eles algo que tem conteúdo, eles sempre pedem, mas e tal música? E aí eu sempre falo para eles, olha, a prof sempre vai trazer para vocês música que vai agregar na vida de vocês. Então, por isso que eu estudo com eles a música antes, eu sempre peço para eles falarem o que eles entenderam sobre aquilo. E eu sempre, assim, eu tive experiências muito lindas, Márcio, na sala de aula. Que às vezes eu acho, assim, que eu tinha que ter uma câmera, igual você tem aqui, sabe? Assim, no making off. No making off. Porque eu tive experiências muito lindas, assim, sabe? Com crianças, com as crianças. Porque as crianças, eles são muito verdadeiros, só que eles estão muito feridos. Eles estão muito machucados, porque eles estão vindo de famílias desestruturadas. Então, quando você leva para eles algo que vai acrescentar na vida deles, aquilo mexe na parte emocional, sabe? E aí, então agora nesse período que eu fiquei afastada, que eu fiz essa cirurgia, né, recentemente, que eu fiquei aí em torno de quase 40 dias afastada do trabalho, quando eu voltei, né, eu voltei assim e eu tive a sensação de que eu estou fazendo as coisas certas, sabe? Porque eles sentiram falta daquilo. Eles sentiram falta da aula, eles sentiram falta da alegria da aula, sabe? Porque eu levo música para eles que fazem ele pensar, eu levo música para eles assim que são alegres, contentes, que eles vão cantar ali junto, né? E eu tento levar assim a música para eles de uma forma mais tranquila, sabe? Assim, possível. Então, lá dentro da sala de aula, eu vejo aqueles que têm, assim, potencial de cantar. Eu sempre misturo eles, assim, coloco grupinhos, né? Assim, para eles se sentirem importantes, sabe? Então, assim, a música, ela faz isso, né? Assim, nas pessoas. E lá dentro da sala de aula, cada dia em que passa, eu fico mais emocionada quando eu vejo, assim... o retorno que eu tô tendo, sabe, com eles, assim. Então, eu sinto que eu tô no caminho certo. E eles são, né, tem aquela questão da inocência, né? Sim. É muito bacana. E é o que a gente não pode deixar nossas crianças perder. Sim. A inocência, né? Viver o tempo dela, viver de fato a sua infância. E você falou algo em off que foi muito interessante. Até que você falou assim, olha, foi um momento assim que foi muito engraçado. Que até então, aquilo que eu falei no outro bloco, a Denise, como todo mundo conhece, ela é filha do prefeito, né? O pai dela está inserido na política há muitos anos e ela nunca, tanto ela quanto os meninos também, nunca usaram isso como um pedestal, como algo assim, eu sou filha do prefeito, então, né? A gente se conhece há muitos anos, mas você falou algo que eles não sabiam que você era filha do prefeito. E como é que foi quando eles souberam? Assim, você disse sobre a questão, né, do meu pai. E eu tenho muito orgulho, né, assim, dele, né, assim, porque ele é um excelente prefeito, né, ele sempre trabalhou na área pública, né, e eu sempre tive, assim, muito orgulho de como ele sempre lidou com isso, né, da parte pública, assim, uma pessoa sempre sensata, honesta, mas eu nunca me gabei, assim, porque realmente quem passa é só a família mesmo que sabe o que é ter uma pessoa política, né, dentro de casa. Então, quando eu comecei a trabalhar ali, né, no Espaço Criança, muitas crianças me conheciam fora, né, dali, mas eles foram fazer uma visita, né,
E aí meu pai tava, e meu pai chegou e falou, oi, filha, né? E foi muito engraçado, gente. Aí eles começaram assim, professora, você é filha do prefeito? Professora, eu não acredito que o seu pai é o prefeito. E aí eu falei assim que sim, que não que eu não falasse para eles, porque eu não tenho orgulho disso, entende? Assim, mas eu não acho que seria uma coisa relevante, assim, porque as pessoas, elas têm... Criam esses status, né? Exatamente, assim. E aí as pessoas às vezes não sabem a diferença, né? Porque ali eu sou a professora, eu tenho talento para ter aquilo, para ser aquilo ali, entende? Então, quantas vezes eu vou chegar lá e eu vou falar para as crianças, olha, eu sou a filha do prefeito, hein? Né? Então, assim, automaticamente eles não vão conseguir lidar, né? Porque tem aquela coisa que é inserida nas crianças, que a filha do prefeito é rica, que o prefeito é rico, né? Então, assim, e foi isso que eles falaram dentro da sala de aula. Professora, então você é rica. E eu falei para eles, eu sou rica mesmo. E eles, eu sei, porque você é a filha do prefeito. E daí eu falei, não, eu sou rica porque eu sou rica de saúde. E eu falei, eu tenho muito orgulho do meu pai, ele realmente é o prefeito da cidade, né, e tudo. Então, assim, mas foi muito engraçado. Quando eles descobriram, era como se fosse, assim, uma coisa... Fora esplendorosa. de outro mundo, né? De outro mundo. E isso é legal. E você falando, né, do seu pai, e a gente já falou no começo do programa, essa é questão da família, né? Vocês são muito família, e a gente brincou até que... E é verdade, viu, gente? Só que hoje quem está fazendo esse papel é o Fábio. Hoje quem ocupa um banco da igreja, hoje é o Fábio. Mas sempre foi assim, vocês foram muito essa questão de família, né? E aí a gente sempre, nos nossos programas, a gente faz algumas perguntas relacionadas a alguns temas. Mas para você, Denise, o que significa de fato família? Qual que é o significado de família para você? A família é a base, né, Márcio? Assim, você falou sobre a nossa família, e a nossa família é muito unida, né? Não é que a gente não tenha problema, que a gente não tenha divergências, né? E tudo mais, mas a gente luta todos os dias para a gente ter a união, né? Assim, meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram, assim, essa base, né? Que vieram também dos meus avós, né? Por parte dos dois. Mas é sempre aquela questão da união, sabe? De nada mais vale do que a gente não perder a união, entende? Então, assim, a gente luta todos os dias para isso. A gente sempre está reunido, a gente compartilha das coisas. Quando um não está bem, todo mundo sabe. Quando um está feliz, quando um comprou um negócio, quando um... Então, assim, é isso, né? Família é a base, né? É aquele lugar onde você pode correr quando as coisas estão bem, né? E você pode compartilhar, mas também é aquele lugar onde que você pode correr quando as coisas não estão bem, e ali você sabe que você vai ser bem acolhido. Isso é família, né? Não é livre de problema, mas os problemas se tornam pequenos quando a união é maior. Em relação, assim, à sua trajetória, à sua caminhada de igreja, essa questão de família, a gente sempre adquire a questão de valores. Né? Então, quais são os valores e princípios que você não abre mão na sua vida? Fala assim, não, é disso que eu não abro mão. São meus valores, são os meus princípios de vida. Quais são? Então, Márcio, falando, né, sobre família, a união é uma das coisas, assim, que a gente não abre mão mesmo, assim, sabe? É uma coisa que foi, assim, ensinado pra gente, né, desde pequeno. A fé, né, assim, você falou da nossa caminhada na igreja, né, assim, e na igreja... a oração, a fé, então, assim, isso eu não abro mão, assim, sabe, de eu ter que trocar isso pelo mundo, não, eu não abro mão dos meus compromissos, né, de você ser uma pessoa compromissada, assim, existem muitos princípios, né, que a gente tem, e eu acho que isso é colocado no dia a dia, sabe? Isso é uma vivência diária, né? Exatamente. Quando você ali acontece alguma coisa com o seu filho e ali você explica para ele, né, que ele não pode fazer daquele jeito, que coisas simples assim, que ali ele tem que ajudar, que ele tem. Então, assim, isso são coisas que vão passando de geração em geração, sabe? Lá no trabalho, uma coisa que é o respeito, né, que ele tem que ter com o professor. Então, assim,
eu acho que essas coisas são diárias, assim, sabe? Em todas as atitudes que você toma, eu acho que você não pode abrir mão dos seus princípios, né? Mas são tantas coisas assim que a gente faz diariamente. Eu falo assim, às vezes os princípios estão mais, às vezes, nos gestos, nas atitudes, do que nas falas, né? Com certeza. O que você faz no dia a dia, o que você faz em casa, você faz no trabalho. Então, vale muito mais do que palavras bonitas, né? Palavras bem elaboradas, mas mais a atitude. É o que manda, né? E você até falou da tua filha. Eu vejo que vocês é muito próxima, né? É mãezona mesmo, mas é uma mãe que ama, que brinca e que também cobra e educa, né? E você, como é que é a Denise mãe, né? E principalmente passando por tudo isso, né? Então, como é que é a Denise mãe? Você se considera como mãe? Olha, eu me considero não que eu não tenha falhas, né? Mas eu me considero uma excelente mãe. A Carol é filha única, né? Então, assim, nós só tivemos ela. E agora também eu não posso mais engravidar, né? Então, eu ficarei só com ela. Então, eu tento, assim, ao máximo passar para ela sobre os valores, né? Porque mesmo ela sendo filha única, a gente tem o cobrar, né? E ao mesmo tempo, eu também dou amor, né? Porque é para ela, né? É tudo dela. Você cobra, né? E não que seja uma troca, mas você vai cobrar, mas você também vai dar o caminho, né? Às vezes a gente vê... A Carol é muito ligada, Márcio, comigo, assim, sabe? Desde quando eu fiz o tratamento, eu nunca escondi dela nada, assim, do que estava acontecendo. Eu sempre coloquei, assim, tudo muito limpo, sabe? Filha, está acontecendo isso, né? E eu lembro de um dia que ela cantou uma música para mim. Por isso que eu falo para você que a música, ela é fundamental, né? Daí, um dia ela me vendo lá chorar, e aí ela falou para mim assim, ela cantou aquela música do Padre Reginaldo. A tempestade já passou, né? E aí ela cantou para mim e ela falou, mãe, você fica preocupada, né? Mas não precisa ficar preocupada, Deus está cuidando de tudo. Então, eu e a Carol, a gente tem uma ligação muito forte, né? Então, assim, foi na gestação, depois já foi com 4 anos passando por tudo isso, e agora recentemente, né, assim, passando por tudo isso. Então, assim, a gente tem uma ligação muito forte, sabe? Eu e ela, assim. E, de certa forma, você sendo assim, você também está preparando ela para o futuro, exatamente. Né? Para ser forte, Sim. E aí vem o papel também dos seus pais, que eu creio que também eles passaram isso, e hoje você passa para sua filha em relação a isso, a ser forte, a enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, porque eu sempre falo, nossa geração, vamos esquecer os filhos, a geração de pais, a gente está colocando os filhos numa redoma de vidro, achando que a gente está protegendo, e não, a gente não está preparando eles para as dificuldades que a gente sabe que vai existir no futuro, né? Então, esse a gente acompanha, isso é importantíssimo, né? E a gente já vai se encaminhando aqui para o nosso final, né? Hoje a gente teve um papo muito bacana, eu creio que muito produtivo, viu, Denise? Assim, a sua história é uma história bacana, é uma história de superação, né? Em nenhum momento você se colocou como vítima, né? A gente sempre vê isso, às vezes acontecendo. Você nunca usou da tua doença para conquistar algo, não. De forma alguma, você enfrentou de cabeça erguida, você superou e tem certeza que vai ser exemplo para muitas mulheres, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, porque é a questão de superação. E por isso que eu queria te agradecer. Agradecer pela amizade, agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, e deixo o espaço para você mandar um recado para as mulheres que estão passando ou que não passaram, né? Mas deixa um recado nesse mês de outubro que é dedicado aí essa campanha de prevenção ao câncer de mama. Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos assistindo. Márcio, olha, eu agradeço imensamente pelo convite, né? Igual a gente já conversou aqui antes, eu fiquei com um pouco de medo, assim, né? Quando você fez o convite, porque é enfrentar um medo, né? Estar aqui é enfrentar, né? Mas só que eu pensei depois, assim, por que não eu falar sobre aquilo que eu passei, né? E inspirar mulheres, assim, a enfrentar, a se cuidar mesmo, a se tocarem, né? Então, eu agradeço, né, pelo convite,
E eu quero deixar um recado, né, para as mulheres, que as mulheres se cuidem, né? A gente é forte, mas a gente também tem aquela parte frágil, né? Mas a gente sempre tem que enfrentar. Então, assim, se cuidar, se tocar, né? E o Outubro Rosa tá aí, nesse período, nesse mês, as mamografias, elas se intensificam, né? Os hospitais, eles se abrem para isso por conta desse projeto mesmo do Outubro Rosa, né? Que é focar, né? Fazer as pessoas pensarem sobre isso, né? Então, eu tô aqui hoje, né? Para falar que eu venci, mas que você pode se tocar para que, né, se Deus quiser, em nome de Jesus, que nunca isso aconteça, mas se acontecer, né, que você possa enfrentar e tudo tem cura, né? É sobre isso. Enfrentar e saber que se a gente enfrentar de cabeça erguida os problemas, a gente vai conseguir vencer, né? Com certeza. Obrigado, Denise. Obrigado a você que ficou aí até agora, que está nos assistindo. Agradecer também a vocês que têm compartilhado, têm se inscrevido no nosso canal, têm ajudado a compartilhar esse projeto, que eu falo que está se iniciando, está se engateando, mas ele precisa de você aí do outro lado, porque senão não faz sentido nenhum, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do NPA 360. Valeu, gente!